graça e a paz de Jesus esteja com você. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Estamos juntos para mais uma lição da nossa revista Palavra e Vida, Marcas da Vida Cristã. E hoje nós vamos pensar sobre a marca da santificação. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de 1 João, capítulo 2, versos de 12 a 17. O texto diz assim: Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Pai querido, ó Deus, estamos diante da Tua Palavra e nessa hora queremos pedir ao Senhor que fale conosco. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, João continua conversando com seus leitores e agora ele vai usar uma forma muito íntima para falar com eles. Ele vai falar como um pai falando aos filhos, né? Ele chama de filhinhos. E nesse âmbito dessa fala de João, nós podemos compreender duas esferas que João coloca aqui. João fala dessa família e ele vai discernir os filhos de Deus dos filhos de Satanás. E essa é uma realidade que vai nos colocar diante de algumas verdades, de uma verdade fundamental. Os filhos de Deus, eles não podem seguir marcados com características dos filhos das trevas. Eles precisam andar de maneiras distintas. E João chega a esse ponto, tendo de maneira clara orientado os leitores, a igreja, de que como cristãos eles haviam sido perdoados, eles conheciam a Deus e agora faziam parte da família de Deus. Então, dessa forma, podemos entender que a marca da santificação ela vai ser fruto de um processo diário, uma marca fundamental na vida do crente, porque, como nós lemos em Hebreus 12:14, ninguém vai ver a Deus sem santificação. Então, para destacar essa marca, o apóstolo vai enumerando características. E essas características estão dentro do processo de santificação. É como se fosse um estágio, né? E nós precisamos entender o seguinte: como filhos de Deus, é imperativo santificar-se. Não podemos admitir a ideia de que os nossos comportamentos e atos semelhantes aos comportamentos e atos dos filhos das trevas, eles podem ser vividos por aqueles que já receberam a salvação em Cristo. Então, uma marca muito importante na vida do cristão é a santificação. E João vai falar de algumas coisas. E a primeira coisa que eu quero pensar com você é que João vai falar de intimidade. João vai de uma maneira muito íntima e próxima, descrevendo através da analogia da família os níveis de maturidade cristã. João está falando de níveis de maturidade quando ele fala de filhos, pais e jovens. Ele está colocando cada membro da família em uma posição e ele se coloca como membro da família de Cristo. E aí ele vai descrever os conselhos e as orientações para esses grupos. Amados, uma coisa que nós precisamos entender é que ter intimidade com Deus é algo primordial para a vida cristã. Ter intimidade com Deus é fundamental para poder viver em santidade. E a intimidade, ela não tem a ver com a maneira em que nós tratamos Deus, como chamar Deus de você ou de outros pronomes de tratamentos mais informais. A intimidade não é isso.
a intimidade que João está se referindo aqui, que eu quero me referir, é aquela que é fruto de uma vida diária com Deus, ou seja, a intimidade que é fruto da profundidade. E aqui no texto, essa intimidade está ligada ao nível de maturidade cristã que cada um de nós possui. Cada um de nós tem um nível de maturidade. Não só na vida pessoal, na vida secular, por assim dizer, mas de um nível de maturidade cristã. E quando nós conhecemos a Deus, e quanto mais nós nos aproximamos dele, quanto mais nós nos desenvolvemos, mais profunda é essa intimidade. E é interessante que o teólogo John MacArthur ele vai dizer que essas distinções muito claras vão identificar 3 estágios de amadurecimento espiritual na família de Deus. E a gente precisa pensar um pouquinho sobre cada uma delas. E aí eu quero destacar um detalhe do texto muito importante. João, no verso 12, ele usa a expressão filhinhos. No verso 14, também ele usa a mesma expressão, filhinhos. Só que nós temos essa expressão no nosso português. E João, ele na verdade no original, e o original está no grego, ele usou 2 palavras distintas, embora tenham sido traduzidas para filhinhos de maneira correta, elas têm significados diferentes. No verso 12, João usa o vocábulo grego teknia, que significa filhinhos. Porém, no verso 14, ele usa paidia, que significa filhinhos também. Só que teknia, ela vai se referir à associação natural entre criança e o seu pai, né? Então, quando ele diz assim, filhinhos, eu vos escrevo que os vossos pecados foram perdoados, ele está falando como o pai, como aquele que, né, tem cuidado com os filhos. A ideia é a ideia de uma associação natural nesse verso 12. Mas no verso 14, ele diz, eu vos lhes escrevi porque vocês conhecem o pai. Ali ele usa um outro vocábulo, que é paidia, que se refere à menoridade de alguém como disciplina. Então, quando João usa a expressão no verso 12, ele está dando a ideia de subordinação, né? Então, é importante entender que essas 2 palavras, no verso 12 tem subordinação e no verso 14 disciplina. Então são termos diferentes. É interessante que o William Buckley, comentando esse texto, ele vai dizer que no verso 12 a expressão se refere a uma criança em tenra idade, uma criança pequena. Já no verso 14, ele vai dizer que se refere a uma criança que está em experiência, que está sendo experimentada. E aí essa diferença faz muito sentido na colocação do texto. É interessante que o John Stott vai afirmar que entre os filhinhos, os pais estão os jovens nesse processo familiar também. E ele vai dizer que os jovens estão profundamente envolvidos na batalha do viver cristão. E aí João vai constituir essa ideia. Amados, nós precisamos entender que a vida cristã, ela não é só gozar do perdão e da comunhão com Deus, está tudo resolvido. Nós precisamos combater o inimigo. E nós precisamos combater o inimigo mortificando a nossa carne, vivendo uma vida de santidade, abandonando as velhas práticas. O perdão dos pecados passados, eles precisam estar acompanhados pela libertação do poder atual do pecado, ou seja, nós precisamos estar justificados em constante santificação. E João começa falando no verso 13 aos pais. E ele diz assim, pais, eu lhes escrevo que vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Quando João fala aos pais, esse grupo que ele chama de pais, ele está falando aos crentes mais maduros. E aí olha só que interessante, crente maduro não é crente com muito tempo de igreja, é crente com maturidade cristã. Há muitos crentes que têm muitos anos de igreja, mas continuam imaturos
praticando as mesmas coisas, das mesmas maneiras, cometendo os mesmos erros, com as mesmas meninices, e isso não significa que ele é um maduro. Ele tem idade, mas ele não tem maturidade cristã, são coisas distintas. E aí João começa falando aos pais. Quem são esses pais? São os crentes maduros, são aqueles que possuem um conhecimento espiritual profundo de Deus, né? E ele vai dizer o seguinte: olha, pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem, ou seja, eles conhecem a Deus profundamente. E aí João não está falando de paternidade espiritual, João está falando de profundidade, João está falando de maturidade. João está colocando os níveis familiares, usando como paralelo para dizer que na família de Deus há níveis de maturidade espiritual. Então esses pais são aqueles mais experientes, eles estavam na sua maturidade espiritual, eles eram pessoas que tinham uma condição espiritual mais profunda, eram pessoas maduras, eram membros de uma igreja que conheciam a Deus profundamente, eram pessoas de referência. E é interessante que Paulo, em Filipenses 3,14, ele vai usar uma expressão: olha, quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Esse é um exemplo daqueles que são maduros, são pessoas que são profundamente conhecedoras de Deus, não na sua cognição, mas na sua vida. O segundo grupo são os jovens. E aí João usa esse segundo grupo para falar de um estágio da vida cristã, aqueles que estão em pleno combate. E juventude aqui não é idade biológica. João não está falando com um grupo de jovens da igreja. João está falando de um grupo que tem uma maturidade cristã, né, que não é tão madura, não é tão profunda, mas tem uma intimidade profunda com Deus, conhece a sã doutrina, conhece a palavra, e estão combatendo o pecado, estão lutando contra o pecado. E eu acho muito interessante que quando ele fala desses jovens, eu vos escrevo porque vocês venceram o maligno, e depois ele repete lá no 14, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês venceram o maligno. Eu lembro de Richard Baxter, quando ele escreve o livro O Pastor Aprovado, um livro bastante antigo. Ele vai fazer uma recomendação, ele vai dizer o seguinte: olha, estejam saturados da palavra de Deus. Então eu imagino que esses jovens eram aquelas pessoas que estavam saturadas da palavra, cheias da palavra, estavam nesse processo de saturação e venciam a cada dia o maligno. E aí João fala dos filhinhos, lá no verso 14, alguém que estava em experiência. Ou seja, João está falando daqueles que são rasos, aqueles que possuem um conhecimento básico. E amados, existem muitos cristãos que se contentam em conhecer a Deus de nível básico. Eles se limitam a um relacionamento básico com Deus. São crentes, servos, mas eles se limitam ao culto de domingo, às vezes vão durante a semana ou só domingo à noite, né? E são aquelas pessoas que têm um nível de conhecimento com Deus muito básico, não tem uma profundidade. Esses filhos, eles precisam se tornar jovens e depois pais, precisam amadurecer. Por quê? Porque são presas fáceis para o inimigo. E ele vai dizer: olha, vocês conhecem o Pai, mas precisam crescer e amadurecer. Porque todos nós que estamos na família de Deus devemos nos santificar, buscar o crescimento. E para isso, amados, nós precisamos olhar para nós e entender em que nível de maturidade nós estamos. Lá em João 17,3, nós percebemos que o conhecimento de Deus é a própria essência da vida eterna. Amados, nós precisamos conhecer a Deus mais do que ouvir falar, nós precisamos ter um relacionamento íntimo com Deus. Amados, o povo de Deus, o povo que conhece a Deus de maneira profunda, é um povo forte e ativo. Nós precisamos entender isso. A segunda coisa que João destaca é a ideia da permanência na palavra. Verso 14, ele vai afirmar que a vitória sobre o maligno é dada através da permanência. Ele vai dizer: jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Ou seja, a vitória sobre o mal está no permanecer da palavra.
E o salmista, no Salmo 119, verso 11, ele vai dizer: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Amados, é através da palavra que o cristão vai encontrar os conselhos para resistir ao maligno. É na palavra que nós vamos encontrar subsídio para poder estar alimentado, para poder permanecer. A ideia de permanecer é a ideia de manter posição firme. É aquele que não sai do lugar, aquele que mergulha e fica no mais profundo. Então, permanecer na palavra é guardá-la no nosso coração. Permanecer na palavra é colocar em prática os conselhos da palavra. E aí, se a gente fosse pensar na nossa vida, quantas coisas em nossas vidas poderiam ter sido diferentes se nós tivéssemos colocado os conselhos da palavra em prática? Nós vivemos um tempo onde as pessoas estão buscando conselho em muitos lugares. Há especialistas em tudo. Há influenciadores digitais para tudo, para todas as coisas. Só que o cristão precisa ter uma única fonte de influência e uma única fonte de orientação. É a palavra de Deus. A Bíblia é o nosso manual de fé e prática. Ela continua sendo lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Por isso, permanecer na palavra é fundamental, porque a vitória sobre o pecado e a santificação depende do quanto nós teremos da palavra dentro de nós. Então, permanecer significa vencer. E para isso, a santidade exige a permanência. E aí João caminha sobre não amar o mundo. João está falando da renúncia. João vai dizer no verso 15: não amem o mundo nem o que nele há. Meus irmãos, santificar-se é renunciar aos desejos carnais. E fazemos isso por amor a Cristo. Não por uma ordem humana, mas por amor a Cristo. Deixamos de amar ao mundo para amar a Cristo. E não existe santificação sem renúncia. Todo aquele que quer se santificar precisa renunciar à própria carne. O cristão, de uma maneira geral, João vai ensinar isso, é alguém que renunciou a si mesmo para seguir a Cristo. E Cristo vai dizer lá em Mateus 16, 24, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E João vai colocar de maneira clara que o mundo e tudo que nele há não procedem do Pai, porque o mundo jaz no maligno. E o mundo aqui de João não é o mundo físico, é o sistema. Ou seja, as ideologias do mundo, as ideias do mundo, as formas do mundo agir, elas estão sob a orientação do maligno. E para o apóstolo que está escrevendo para a igreja, a evidência clara da santidade é a renúncia do mundo. Porque não é possível amar ao mundo e declarar amor a Deus. Ele vai dizer que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele está falando de amor do sistema, das ideologias desse mundo. Se você ama mais a maneira do mundo pensar, de ser, e não ama a palavra de Deus, o amor de Deus não está em mim, não está em você. É isso. Amados, muitas pessoas desejam viver sobre as bênçãos de Deus, mas querem fazer isso amando ao mundo, satisfazendo o desejo da carne. Mas o texto deixa claro que tais atitudes são contrárias, diretamente, frontalmente. Amar ao mundo é o contrário de amar a Deus. Aquele que ama a Deus, aquele que recebe o seu perdão, ele passa a gozar de uma nova vida com Cristo. Então ele renuncia ao mundo. Renunciar ao mundo, às suas paixões, é fundamental para que possamos viver uma vida de santidade. Não é possível encontrar santidade sem renunciar ao mundo e ao pecado. É interessante que o teólogo Warren Ebbs, ele conta uma história bastante simples que fala sobre isso. Ele vai dizer que um grupo de crianças da primeira série foi conhecer um grande hospital. E depois de falar sobre os cuidados, a higiene do hospital, né, eles andaram nos corredores, fizeram um tour pelo hospital.
A enfermeira perguntou às crianças se alguém tinha uma pergunta. E uma criança levantou a mão, perguntou, falou assim, olha, por que as pessoas que trabalham no hospital lavam tanto as mãos, estão sempre lavando as mãos? Aí a enfermeira dá um sorriso e responde, olha, as pessoas que trabalham no hospital estão sempre lavando as mãos por duas razões. Primeiro, porque elas amam a saúde. Segundo, porque elas odeiam os micróbios. Aqueles que servem a Deus amam a Cristo e odeiam o pecado. Por isso eu quero concluir, meu irmão, chamando você para pensar sobre isso. O apóstolo João está fazendo um contraste entre o mundo, que é passageiro, que está em processo degenerativo, e a vontade de Deus, que é imutável e permanente. Deus não mudou, sua palavra não ficou desatualizada, ela não perdeu valor, pelo contrário, a vontade de Deus permanece, a palavra de Deus permanece, a santidade continua sendo exigida na vida de cada cristão. Assim, nós conseguiremos receber de Deus, através de Cristo Jesus, a vida eterna, e viveremos uma vida agradável a Deus. Por isso, a marca do verdadeiro cristão é a santificação. Que Deus abençoe você. Que Deus cuide de você nesse tempo. Um grande abraço e até a próxima lição.